Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, teremos aula de geografia e vamos dar início a um assunto novo. Vamos estar trabalhando aí a relação entre trabalho e tecnologia, certo? Essas mudanças, que ocorreram. Bom, vocês vão pegar aí o material de vocês, o livro de geografia, e vão abrir na página 94, tá? O título da aula de hoje é Tecnologia, Trabalho e Sociedade. Mas o que é que tem a ver essa tecnologia com esse trabalho, com a sociedade, com a relação que há entre eles, né? Bom, gente, vamos começar dizendo que ao longo do tempo mudou muito a forma de trabalhar, né? No início, na antiguidade, como nós já estudamos em história recentemente, o homem tinha outras preocupações. Preocupava-se em se alimentar, em ter abrigo, né? Mas com o passar do tempo, as descobertas, depois que o homem descobriu o fogo, a agricultura, que começou a viver em comunidade, ele foi aperfeiçoando as formas de trabalho, certo? Se antes ele trabalhava com tudo manualmente, tudo muito precário, digamos assim, de acordo com as descobertas, foram melhorando aí o material de trabalho, certo? As ferramentas de trabalho foram evoluindo. Bom, então na página 94, nós começamos dizendo aí sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, gente, chegou aí no século XVIII e nós podemos dizer que ela foi um divisor de águas. Como assim, professora, um divisor de águas? Ela é um marco, A gente pode falar antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial, porque ela causou tanta mudança que a gente consegue perceber bem nitidamente, certo? E o que foi essa Revolução Industrial? Bom, a Revolução Industrial ela aconteceu aí no século XVIII, XIX, com muita força. Foi a modernização, as descobertas, vieram novas ferramentas, veio mais tecnologia, então nós tivemos máquinas, foi toda a criação de automóveis, por exemplo, certo? Então a Revolução Industrial, ela modificou completamente a forma do homem trabalhar, certo? E também tem outro detalhe importante. A Revolução Industrial, ela impactou o meio ambiente, Mudou completamente a forma que a gente poluía o meio ambiente, aumentando, viu, gente? Aumentou muito. Mas vamos lá. No século XVIII, aí, gente, com a chegada da Revolução Industrial, começou a surgir os navios a vapor, começaram a ser fabricados motores. Então, isso foi uma grande modernização, uma grande mudança. Imagina aí o quanto dinamizou, o quanto modificou as viagens a barco, por exemplo. Outra coisa também, as estradas de ferro. O que eram as estradas de ferro? Naquela época, vocês lembram, aí já estudamos que não existia, gente, os meios de transporte que existem hoje, na velocidade de hoje. Então, a estrada de ferro, ela trazia uma verdadeira revolução, porque aí vinha o trem podia levar várias pessoas ao mesmo tempo, numa rapidez bem maior, Então, as pessoas tinham como se locomover melhor, certo? Nessa época aí já começava o impacto ambiental. Hoje nós podemos dizer que pequeno, comparado ao que é hoje, comparado ao que foi depois, mas já tinha a questão do impacto ambiental. Claro que quando a gente fala em indústria, que a gente fala em toda essa questão, por exemplo, a estrada de ferro, para construir a estrada de ferro, teve muito desmatamento. Então, teve sim um impacto ambiental, certo? Nessa época também, já aí no século XIX, começou a surgir as fontes de energia. E aí foi outra grande descoberta, Imagina que nós vivíamos aí na lamparina, à base do lampião, utilizando a luz do dia, e de repente nós temos energia elétrica. Mudou completamente a forma das famílias viverem, gente? Então isso foi uma descoberta muito importante. Então no século XIX, surge a energia elétrica
e aí as lâmpadas dão fim realmente às lamparinas a gás. E, claro, que com a energia elétrica aumentou muito mais aí a poluição do ar, certo? E também a poluição da água, né? Já na década de 1950, começamos aí o aumento, né? Essa década de 1950, ela já é no século 20, e aí começou a existir um aumento bem maior, né, da tecnologia. E a tecnologia, gente, ela mudou completamente a nossa forma de viver, né? A tecnologia, por exemplo, nessas décadas, ela aumentou também, né, o poder aí das guerras, que passaram a contar aí com novas armas, né? E aí, poder de combate, de guerra bem maior. Também tivemos aí, gente, mais poluição, né? Quanto mais tecnologia, mais poluição, certo? E essa tecnologia, ela trouxe muitas mudanças no trabalho. Vamos falar um pouquinho aí do trabalho. Imagine que antes um sapateiro, né, fabricava o seu sapato, fazia todo o procedimento sozinho. Procurava o couro, procurava, cortava, costurava, colava. E aí, com essa revolução industrial, né, inventaram-se máquinas que faziam esse trabalho num tempo muito menor, certo? Então, em vez de conseguir fabricar um sapato por dia, ele passava a conseguir fabricar 100 sapatos. Então, o que é que aconteceu? O que é que mudou a sociedade? O que é que tem a ver com a sociedade? Se para ter um sapato eu encomendava, demorava meses ou até um ano, com a chegada das indústrias, das máquinas, né, passou a ter um número muito maior de sapatos à disposição, que eram vendidos mais em conta, mais baratos, né, que eram mais acessíveis e mais gente começou a usar. Mudou também, gente, que um trabalho que era feito por 100 pessoas, uma máquina vinha e conseguia fazer. Então aquelas pessoas também perderam o emprego. Outra grande mudança também foi no campo. O que é que mudou no campo? Na zona rural. As máquinas, né, passaram a ser utilizadas para arar a terra, para plantar, e elas faziam bem mais rápido todos esses processos. Então, uma coisa que um agricultor levava aí dias, né, para cultivar a terra, a máquina fazia em horas. Então, foi uma mudança enorme, certo? Outro exemplo também é a extração de madeira, né? Que as pessoas cortavam manualmente a madeira aí nas florestas, tinham que se preocupar com o transporte. Como era feito esse transporte? No lombo de animais, em carroças, ou os próprios homens levavam para um local mais acessível. Com a chegada das máquinas, tanto facilitou o corte aí da madeira, porque vieram máquinas mais potentes, como também a questão do transporte, né? Que agora tinham como transportar de maneira bem mais rápida, certo? Então, gente, vocês vão ler bem direitinho aí a página 95 e 96 e vão resolver a página 97 e 98, tá bom? Na próxima aula a gente corrige aí essa atividade, tá certo? Beijos e qualquer dúvida, né? Só mandar uma mensagenzinha que a gente tá pelo WhatsApp, tá bom?